Então vamos à leitura de hoje do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o item 65, defesa. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for confiado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, e sim o Espírito Santo. Jesus, Marcos 13, 11. Se tens a consciência tranquila no cumprimento do próprio dever, guardas em ti mesmo cidadela e refúgio. Não te percas em conflitos inúteis, nem te emaranhes nas explicações infindáveis. Acusado de mistificador, responde com devotamento à verdade. Acusado de malfeitor, responde fazendo o bem. Por todas as culpas imaginárias em que te cataloguem o nome, oferece por resposta a prestação de serviço. O fruto revela a árvore, a obra fala do homem. Quem te provoca através do escárnio mostra-se mal informado ou doente, e quem te fere através do insulto traz consigo pensamentos de ódio e destruição. Não lhes sanaria o mal a força de palavras somente. Dá-lhes a conhecer a própria rota no trabalho edificante que realiza. E a luz divina inspirar-te-á o verbo justo no instante certo. Meditando sobre a atitude do Cristo ao deixar justiçar-se nos tribunais terrenos, ante a senha dos cruéis detratores que o içaram à cruz, somos induzidos a pensar que o Mestre, centralizando-se nas construções da vontade do Pai, teria agido assim, por ter mais que fazer e gastar tempo em defesas desnecessárias. Então, essa leitura de hoje, né, nos fala a questão da defesa e também a questão, né, das contendas, né, que são opcionais. E aquele que já tem um certo, vamos dizer assim, uma certa musculatura espiritual e que está em paz consigo mesmo, dificilmente deixará-se ser abatido ou muitas vezes aceitar discussões que absolutamente não acrescentarão nada no contexto que está sendo discutido e muitas vezes distorcido. Isso numa atitude de perturbação, de provocação, que não cabe ao aprendiz sincero entrar neste mérito. E à medida que vamos adquirindo conhecimento, à medida que vamos aprimorando os nossos saberes, nós vamos nos tornando cada vez mais reservados, mais cônscios do propósito a ser atingido e dificilmente entraríamos nesses tipos de discussões estéreis que não vão acrescentar absolutamente nada no contexto. Então, tenhamos sempre o bom senso, tenhamos sempre, acima de tudo, a compaixão por esses seres que nos atacam, nos ferem, fruto do total desconhecimento dos evangelhos, do respeito ao próximo. Tenhamos, sim, esta ciência em nós, no exercício das tarefas que nos cabem. Daí, nesse texto de hoje, a menção a Jesus quando inquirido
E o silêncio do Mestre nas questões humanas. Então, tenhamos sempre em nós este equilíbrio, pautemos pela descrição e mantenhamos sempre a compaixão por aqueles que nos ferem, que nos magoam e que tentam por todos os meios nos desequilibrar à medida que vamos aprimorando nossos conhecimentos, vamos entendendo o propósito maior e observamos também as posturas desses seres excelsos, desses mentores que nos orientam e que muitas vezes, através dos processos de psicofonia, o quão equilibrados são e quão objetivas são as palestras proferidas por esses seres excelsos, trazendo-nos sempre uma mensagem de otimismo, de conforto, que nos resigna, que nos criam forças e nos mostram novos horizontes, dando-nos perspectivas que até então desconhecíamos ou não tínhamos ainda o alcance necessário para observar esses novos prismas, essas novas situações. E tenhamos sempre em mente que através da humildade em nossos corações, através da simplicidade, da serenidade, temos condições de tomar decisões mais sábias e assertivas, mesmo nas situações mais complexas, porque nesses instantes não estamos sós. Aliás, nunca estaremos, mas nesses instantes cruciais há uma aproximação bastante ostensiva de nossos mentores e guardiões, nos mostrando o caminho seguro a ser seguido, as decisões assertivas que deveremos tomar e o que proferir para construirmos novos caminhos, novas possibilidades que até então, na visão acanhada dos nossos sentidos materiais, desconhecíamos por completo, e que esses irmãos descortinam esses horizontes e, na grande maioria das vezes, ficamos extasiados e profundamente agradecidos pelo que estamos recebendo desses mestres maiores que orientam e guiam cada um de nós. Tenhamos sempre a gratidão. Tenhamos sempre Jesus e seus santos emissários a nos guiar. Para isso, há necessidade de baixarmos as nossas defesas e abrir os nossos corações num ato de profunda entrega e fé. E com isto, estaremos sintonizados, sincronizados com esses irmãos maiores que nos mostrarão, que nos guiarão por esses caminhos seguros de luzes que trarão
para cada um de nós um porto seguro para que os objetivos planejados sejam cumpridos com harmonia e retidão. Tenhamos sempre isto em mente e em nossos corações. E que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.